Irmãos, se eu perguntasse para vocês hoje, se alguém aqui algum dia ficou triste e pedisse para todo mundo levantar a mão daqueles que um dia ficaram tristes, creio que todos nós levantaríamos a mão, verdade? Todos nós passamos por algum momento de dificuldade, todos nós nos entristecemos um dia. Eu lembro de uma vez que eu era pequeno e eu estava na igreja. Espero que nenhuma das pessoas que estivessem na igreja naquele dia estejam assistindo hoje. Não quero que ninguém se sinta culpado. Mas eu lembro que naquele dia, a nossa igreja tinha os bancos para as crianças assim, do nosso lado direito, olhando desde do púlpito. E eu escutei a pregação aquele dia, eu deveria de ter uns 9 anos de idade. Eu escutei a pregação aquele dia a pregação tocou meu coraçãozinho pequeno de criança. E eu decidi aceitar Jesus. E era costume na igreja que eu participava de criança, que toda pessoa que aceitava Jesus, eles iam e pegavam o nome da pessoa, o endereço, para ir até a casa da pessoa. E não fui sozinho aquele dia, por incrível que pareça, tinha mais gente que foi aceitar Jesus. Então, aceitamos, fui lá na frente, oraram por mim, fiz a fila, fiz a filinha. Depois da oração, fiz uma fila do lado, que é onde eles iam pegar o nome das pessoas, porque eu era um recém-convertido na minha cabeça, ainda que quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, na minha cabeça era um recém-convertido. Então, fui para a fila, era o último, e a pessoa que estava lá pegando o nome, quando chegou a minha vez, ele olhou e falou assim, passou a mão na minha cabeça e falou, vai lá, senta no teu banco. Irmãos, pensa no menino que ficou triste aquele dia. Eu fiquei totalmente decepcionado. Eu fiquei tão decepcionado que eu cheguei em casa, na minha ignorância de criança, me ajoelhei novamente e falei assim, ô Jesus, tudo que eu falei lá, retira. Esquece. Não te aceitei não, tá? Vai ficar para outra oportunidade, não vale essa. Porque eu fiquei muito triste, gente. Muito triste com a atitude que não valorizaram a minha pessoa de estar aceitando a Jesus naquele momento. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei desse dia. Por isso que é importante, vou fazer aqui um parênteses, por isso que é importante nós termos cuidado com as nossas crianças na igreja. Eu tive a oportunidade novamente de aceitar e entregar meu coração para Jesus. Mas é importante que nós tenhamos cuidado com eles. Naquele dia, eu fiquei extremamente triste, extremadamente triste. Eu fui para casa triste. Mas quem de nós nunca ficou? Quem de nós, algum dia, não se decepcionou com alguma coisa? Talvez, no momento, enquanto eu estou falando, você está lembrando de algum momento onde você ficou super triste. Tive outros momentos da minha vida muito difíceis também. Todos nós tivemos. Mas o que eu gostaria de falar hoje? Por que nós nos entristecemos? Por que nós choramos? Que conexão há em algo que Deus criou entre um sentimento e as nossas lágrimas? Que conexão há aí? É algo incrível, verdade? Você chorar de dor física, literal, ou até mesmo chorar por um sentimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Que conexão há nisso tudo? Por que quando você se entristece a tal ponto, corre uma lágrima? A pergunta é, será que Deus planejou as lágrimas? Será que Deus planejou o choro? Será que Deus um dia projetou que nós nos entristecêssemos? A resposta é não. Não estou falando das lágrimas, porque ela já vem junto no pacote do corpo. Porque existem muitos tipos de lágrimas, muitos tipos de choro. Mas o choro relacionado com a tristeza, ou a tristeza em si, Deus nunca planejou isso para nós. Se nós vamos ver lá no início de tudo, quando Deus projetou o jardim, quando Deus preparou tudo, fez tudo para o homem, a terra deveria servir o homem. Várias vezes nós falamos a respeito disso. Mas quando Deus projetou tudo isso, não estava nos projetos de Deus a tristeza. Nunca esteve. O que o Senhor queria que nós nos alegrássemos. De fato, o Senhor, o que Ele deu? Ele deu tudo para o homem.
A única coisa que ele pediu foi: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela você não toca, mas tudo demais você pode tocar. Por que eu estou falando desse início? Porque é importante nós entendermos o início de tudo, o projeto inicial de tudo, para que nós possamos entender o que vem depois. Deus, em nenhum momento dessa criação toda, Ele pensou assim: vou fazer isso porque eu quero que eles conheçam o que é a tristeza. Todo momento que o Senhor quis é que nós conhecêssemos a alegria em nossos corações. A palavra dele diz que a alegria dele, a alegria do Senhor, é a nossa força. Diz lá em Neemias: a alegria do Senhor é a minha força. Então, se a alegria do Senhor é a minha força, o Senhor não nos criou para ser tristes, desde o começo da criação de tudo. Por isso que Ele começa dizendo assim: eu dou tudo para vocês. E Ele termina lá no livro de Apocalipse dizendo que um dia Ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Ele deu todas as coisas para nós, mas o ser humano, ele decidiu, uma pessoa decidiu ir lá e corromper tudo aquilo. De repente você pode estar falando: tá, então que culpa que eu tenho eu? Por que não caiu só sobre ele? Por quê? Porque ele foi gerado de Deus, e tudo que vem depois dele vem da mesma forma. Ele corrompeu o DNA de Deus que estava dentro dele. Por isso que vem Jesus, por isso que a palavra diz que através de um homem entrou o pecado no mundo, mas também através de um outro foi que entrou a graça, e agora nós somos enxertados nele, através dele nós somos nova criatura. Essa parte creio que nós já temos bastante claro, temos falado bastante disso na igreja. Mas eu gostaria de hoje que você ficasse com isso em mente. Deus nunca projetou a tristeza para nós. Foi nós, os seres humanos, que buscamos a tristeza. Agora, falando a respeito de tristeza. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, e versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Irmãos, quando eu fui preparar essa palavra, foi difícil para mim poder abordar ou pegar as partes essenciais para que eu pudesse falar ela hoje. Porque quando eu comecei a fazer essa palavra, eu me dei conta, essa foi a primeira coisa que eu me dei conta, digo, Deus nunca projetou a tristeza para nós. Isso nunca teve nos seus planos, nunca teve no seu projeto. Mas agora, dentro disso, eu comecei a me perguntar: o que é o choro? Existe algum choro bom? Por quê? Por que Deus colocou as lágrimas em nós? Por que Ele projetou os nossos olhos dessa forma? Com essa conexão entre o nosso sentimento, entre o nosso coração, entre a nossa alma, o nosso espírito, existe essa conexão juntamente com os nossos olhos, que de alguma forma uma lágrima cai. Se Ele criou isso, quer dizer que o choro não é somente uma coisa ruim. Existem vários tipos de choro. Existe choro que são relacionados com nossas emoções ruins, com experiências ou momentos que nós estamos passando e nós nos entristecemos, claro que sim. Quando nós perdemos um familiar, nós nos entristecemos muito e nós choramos por causa disso. Também tem choros que são curadores de certa forma, especialmente quando nós estamos, nesse caso, ou de luto, ou que nós estamos muito tristes e nós choramos. Mas também existe choro que é bom. Qual pai aqui não se alegrou quando seu filho chorou pela primeira vez? Porque isso demonstra saúde, verdade? Eu lembro que o nascimento de um dos meus filhos, ele demorou um pouquinho para chorar. Eu já estava angustiado, segundos. Eu estava angustiado. Chora, menino, chora. São choros bons. Existe uma razão pela qual existe o choro. Nem todo choro está relacionado com a tristeza. Alguém teve experiência aqui de chorar de alegria? Você começa a rir tanto, você está tão feliz, ou você recebe uma surpresa boa e você começa a chorar?
Um familiar teu que há anos você não vê, ou há muito tempo você não vê, de repente você vê, você se alegra a tal ponto que você começa a chorar. Eu creio que as mulheres entendem um pouquinho mais do choro do que os homens, têm um pouco mais de experiência relacionada ao choro, por serem mais sensíveis. Mas existem choros de várias formas. Existe choro de dor. Agora, o que eu gostaria de falar hoje é a respeito do choro da tristeza. Quando nós nos entristecemos, o choro da tristeza, ele vem derivado do pecado. Porque se o Senhor, ele nunca projetou a tristeza, e quando nós nos entristecemos, nós choramos, ele vem derivado do pecado. Cada vez que nós choramos, que não é por outra razão, a não ser pela qual nós estamos tristes, tudo isso é fruto do pecado. Do pecado que entrou no mundo. Agora, por que você se entristece? Qual a razão que você se entristece? É pela circunstância ou pelo momento pelo qual você está passando? Qual a razão? O que tem acontecido na tua vida? Porque se nós somos nova criatura e nós estamos enxertados em Cristo, e Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa fonte de alegria, se nós estamos de alguma forma nos entristecendo, algum vazamento está tendo, alguma perca está tendo, algo não está correto. Você está me acompanhando? Se eu estou em Cristo, a alegria dele tem que ser suficiente para mim. Porque existe uma frase que eu digo há muito tempo: a paz em Cristo não é a ausência de problemas. Se você está esperando um dia que a tua vida vá a mil maravilhas, para então você entender e dizer assim: olha, Deus tem me abençoado, você está com o pensamento errado. Se você tem se entristecido pelos momentos e pelas circunstâncias, é porque a tua visão e o teu foco estão no lugar errado. Da mesma maneira que aquele menino, quando eu fui aceitar a Jesus, eu estava mais preocupado com a visita do pastor na minha casa, que eu não ia ter, do que por ter aceitado a Jesus. Você está entendendo? Jesus, ele tem que ser mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente, por isso ele tem que ser mais do que suficiente em nossas vidas. Vai chegar um dia que as lágrimas vão cessar, nós já acabamos de ler isso. Vai chegar um dia que já não haverá mais dor, vai chegar um dia que não haverá mais morte. Mas até que esse dia chegue, nós temos que aprender a lidar com a tristeza. Houve pessoas que se entristeceram, e quando eles choraram, algo aconteceu. E é interessante que quando nós choramos na presença de Deus, se nós entendemos o conceito de por que nós devemos de chorar, duas coisas podem acontecer. Ou as duas juntas, ou elas por separada. Uma delas pode acontecer uma mudança exterior. Outra delas pode acontecer uma mudança interior. Ou pode acontecer as duas ao mesmo tempo. Vou tentar dar um exemplo para você. Você lembra de Ana? Ana foi uma mulher que ela chorou e clamou a Deus. A palavra do Senhor diz que ela chorou amargamente na presença de Deus, pedindo por um filho. E quando ela pede esse filho, ela diz assim: Deus, se você me der um filho homem, eu vou te entregar para que esse filho te sirva. Ele vai ser nazireu teu, ele vai ser para ti. Eu vou te entregar. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa mulher estava chorando amargamente, porque ela não poderia ter filhos. Só que ela não simplesmente pediu um filho, ela disse, eu quero um filho, eu quero que seja um menino, para que eu possa pegar esse menino e dedicar ele a ti. Nós vemos que devido ao choro de uma pessoa, a tristeza do coração que ela estava sentindo, pelo momento, pela circunstância que ela estava vivendo, ela conseguiu mudar algo no exterior. Algo no mundo físico. Algo onde as pessoas pudessem ver. Então isso quer dizer que a nossa oração, o nosso choro, ele tem o poder de fazer mudanças. Vemos também a Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, verdade? Mas lá no livro de 2 Samuel, perdão, 1 Samuel, capítulo 30, e versículo 4. Saul sai para uma batalha, e a cidade deles é invadida. E ela é derrubada, ela é destroçada, a cidade. Mas a Bíblia diz que nenhuma das pessoas foram mortas, mas eles foram levados presos e cativos. Todas as suas famílias. Quando eles chegam de volta, Davi, com todos os seus homens, e se deparam com aquela situação, a palavra do Senhor diz que Davi chorou até não poder mais. Alguém teve essa experiência? De chorar a tal ponto de você não poder mais chorar? O desespero foi tão grande. Eles se desesperaram de uma forma, se você ler lá no capítulo 30 todo, você vai entender. Porque eles viram a sua cidade destroçada, destruída. Tudo em ruínas. Mas Davi, quando ele começa a chorar, a palavra do Senhor diz que ele chora que não pode mais, até não poder mais. Então, quando ele vê os seus homens fazendo a mesma coisa, porque todo mundo, o que eles pensaram? Eles levaram nossas famílias, eles vão vender eles como escravos, nossas mulheres, nossos filhos. Então, a palavra do Senhor diz assim que Davi recobrou o ânimo no Senhor. E vai vendo, Davi chorou. E lá no versículo 8, Davi vai e consulta a Deus. Davi consulta a Deus e ele tem coragem de fazer 2 perguntas para Deus. E Deus responde 3 coisas para ele. Davi pergunta para Deus assim, Deus, eu devo ir à batalha? Devo ir à batalha? Vai dar tempo de eu alcançar? E Deus responde 3 coisas. Você deve ir, vai dar tempo, e tudo que é teu você vai trazer de volta. Davi não perguntou se ele ia ter a possibilidade de trazer de volta. Talvez por medo da resposta. Mas ele pergunta, devo ir? Vai dar tempo. Deus diz, vai dar tempo, você deve ir, e tudo o que é teu, vocês vão trazer de volta. Nada vocês vão perder. E assim foi. Outro homem que chorou e teve resposta. Não podemos falar disso sem falar do rei Ezequias. Quantos lembram do rei Ezequias? Homem com 39 anos de idade. Um homem que servia a Deus e Deus era o seu baluarte. A sua torre forte. Aí chega com 39 anos de idade, chega o profeta na sua casa, lá no seu palácio, e diz assim, rei, bota a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A palavra do Senhor diz que quando o profeta sai, o rei ele vira e começa a chorar na presença de Deus. E ele diz, Deus, eu sou o homem temente a ti. Tu sabes que eu te amo, tu sabes que... E ele começa a chorar. Olha a oração que ele faz. 2 de Reis, capítulo 20, versículo 3 ao 5.
Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Aí diz a palavra do Senhor assim, lá no versículo 5. Antes que saísse da parte central da cidade, Isaías, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, diz assim a ele, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E o Senhor acrescentou 15 anos na vida do rei. Nós estamos entendendo que as nossas lágrimas, que o nosso choro, ele pode mudar as circunstâncias. Mas de repente você pode perguntar para mim, e o que acontece quando eu choro? O que acontece quando eu me derramo na presença de Deus? Até não poder mais, levo anos chorando pela mesma coisa, clamando pela mesma situação e nada acontece. Aí é onde entra a parte que eu te disse, que algo o Senhor quer fazer no teu interior. Pode ser que aconteçam as duas coisas, mas só que se não acontece algo no exterior, é porque Deus está querendo trabalhar dentro do teu interior, em algo dentro da tua vida. Se nós entendemos, meus irmãos, que as nossas lágrimas, que o nosso choro, que a nossa tristeza, ela pode e ela vai mudar algo, ela pode mudar as circunstâncias, ou ela pode mudar o nosso interior. Sabe quem aconteceu isso? Alguém que pediu algo, chorou na presença de Deus e não conseguiu? Jesus. Jesus foi o homem que chegou na presença de Deus. E ele diz a palavra do Senhor que ele chorou. Agora você vai saber em que momento, quando ele chegou a suar sangue, pedindo, se for possível, passa de mim esse cálice. Ah, mas a palavra não diz que ele chorou. Olha lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vamos lá comigo. Jesus, um homem obediente. Jesus, um homem... Tu crê que Jesus era obediente? Você pensa que Jesus conhecia, que Jesus sabia o que era obediência? Com certeza. Jesus, ele era sem pecado, ele é sem pecado, ele é puro, o único cordeiro, o único capaz de nos resgatar de todo o pecado. Mas Jesus, diz a palavra do Senhor, lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem eu podia livrar da morte, quem que é esse? É o nosso Deus Pai. E tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido, olha essa parte, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se ator da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Irmãos, eu vou ser sincero para você que me chamou essa atenção. Me chamou a atenção quando eu li dizendo que aprendeu a obediência. Como se Jesus não fosse obediente. Mas o que a palavra do Senhor está querendo dizer, que Jesus ele foi levado a um outro nível de obediência agora. Porque você aceitar isso, você pedir e dizer assim, se for possível, passa de mim esse cálice. Até então, nós só tínhamos lido aquela passagem onde Jesus está lá no monte, no Getsemane, pedindo a Deus e suando sangue. Mas agora em Hebreus, a palavra do Senhor diz que ele está chorando na presença do Pai, suplicando a Ele. Não faço nem ideia de que palavras ele usou, porque a Bíblia não revela. Mas só diz essa parte, que se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua se cumpra. Como quem diz, tem alguma outra forma? Tem algum outro jeito da gente solucionar isso? Se não tem, eu aceito. Eu me submeto. E foi aperfeiçoado. Ele foi atendido? Não. Ele pediu
que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas não era possível. Mas a mudança veio dentro dele, mesmo sendo Deus. Outro homem que chorou na presença de Deus e não foi atendido. Davi. Nós acabamos de falar que ele foi atendido em algo. Mas você lembra do filho do pecado com Betseba? A palavra do Senhor diz que o menino ia morrer. O profeta falou para ele isso. O menino vai morrer. O que Davi fez? Ele foi aos pés do Senhor. Ele chorou e jejuou. Ele clamou pelo seu filho, pedindo para que ele não morresse. Qual pai não faria isso? E o que acontece? O menino morre. A criança morre. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Uma vez que a criança morre, Davi está lá, sem comer, ele está em jejum, ele está lá, clamando pelo seu filho. E aí ele vê que os seus conselheiros estão lá, porque ninguém tinha coragem de vir falar para ele que a criança tinha morrido. Todo mundo pensava, se esse homem está nesse estado, só porque a criança está doente, como que nós vamos falar para ele que a criança morreu? O que vai acontecer com ele? Quando Davi escuta o zum, 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 ele olha e pergunta, morreu? Você fala, morreu. Tá bem. Davi levanta. Primeiro lugar que ele vai lá na casa do Senhor e adora a Deus. Depois é quando ele volta. E aí é quando ele come. Todo mundo não entende nada. Versículo 21, e disseram assim, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que ela morreu, levantaste e comeste pão? Davi diz para eles, enquanto a criança estava viva, existia uma esperança. A partir de agora, já não vou mais ao encontro, ela não tem mais nada para se fazer, ela não volta, ela não vai vir a mim, pelo contrário, eu irei a ela. Não tem mais nada para se fazer. Continua lendo para você ver o que acontece. Ele entendeu, meus irmãos. Ele clamou, ele pediu, ele chorou. Mas não aconteceu nada. Mas a mudança veio dentro dele. Porque ele entendeu mesmo assim, ele foi lá e adorou. Qual pai que ao perder um filho vai lá e vai adorar a Deus? Você tem que ter um nível de intimidade muito grande juntamente com Deus para fazer isso. Ele vai, adora a Deus, volta, come. E a palavra do Senhor diz que ele se deita com a sua esposa, gera um filho. Claro que não é nessa velocidade. Gera um filho. E a esse filho, como que eles chamam? Salomão. E quem foi Salomão? Um dos maiores reis que Israel já teve. Mas o mais sábio. Diz a palavra que não haverá outro como ele. Ele chorou. Se você está chorando por alguma coisa, se você anda triste por alguma coisa, deixa eu trazer uma palavra de esperança para você. O choro, ele não dura para sempre. Nada fica para sempre. Você tem que entender que na nossa vida, nos nossos dias, as coisas elas vão por sessões. Por isso que eu te falei, se você está esperando que a tua vida fique tudo bem, para você poder servir a Deus e para você se alegrar em Deus, deixa eu te falar uma coisa, você está colocando as tuas expectativas no lugar errado. Porque no momento que a mesa virar, você vira junto com ela. Quando tudo vai bem, Deus é meu Senhor. Quando as coisas vão mal, que Deus é esse que faz isso comigo. Porque é isso que nós temos escutado lá fora. Que Deus é esse que permite tal coisa. Que Deus é esse que permitiu que o meu filho morresse. Que Deus é esse que permitiu que minha mãe acontecesse isso. Que Deus é esse? É o mesmo Deus que Ele é capaz de curar. Porque é o mesmo Deus que Ele veio para salvar. Nós não servimos a Ele pelo que Ele faz. Irmãos, existe um evangelho de conveniência sendo pregado que diz que nós não podemos
passar por dificuldades. Que nós temos que viver na bênção. Viver sempre na bênção. Eu não sei onde é que eles encontram esse evangelho. Porque o Jesus mesmo, ele em pessoa. Olha lá o que diz em João 16 e 32. Olha o que diz em 16, 32 de João. Eis que vem a hora, e é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, você escutou o que Jesus falou antes? Vai chegar um momento aonde o pau vai comer e eu vou ficar sozinho. Vocês vão correr tudo, vocês vão me deixar sozinho, mas eu não vou estar sozinho, porque ainda que eu ame vocês, vocês não são a minha fonte de alegria. A minha fonte de alegria é o meu Pai. O que ele está dizendo? O negócio vai pegar para o meu lado. Mas vocês não temam, porque quando chegar a vez de vocês, vocês não tenham medo por causa disso. Não pense que porque eu venho para levar a carga, eu venho para levar a dor, eu venho para sarar aquele que está ferido, porque era essa promessa que estava em cima dele, e é a promessa que está em cima dele. Não pense que por causa disso, vocês vão ter vida boa. No mundo vocês vão ter aflições, mas tendem bom ânimo. Eu volto a te perguntar uma vez mais, por que você tem chorado? Por que você tem se entristecido? Eu já contei há muito tempo atrás aqui, só vou lembrar porque faz conexão com a palavra, de um pastor que um dia chegou para mim. Esse homem estava atribulado, ele estava triste, ele estava na fossa, ele estava acabado. Não foi aqui, tá? Ele estava acabado, esse homem, porque não tinham aprovado um crédito para ele, para comprar um carro novo. Como? Desculpa. Não entendi. O que eu perdi? Aonde está a tua alegria? Por que você tem se entristecido? Aí de repente você pode falar assim, mas você não sabe as circunstâncias como estão, o que eu estou enfrentando. Se você parasse, olhasse para tudo que você está enfrentando agora, e tu pudesse dizer assim, se eu tivesse feito talvez isso, isso e isso diferente, você estaria na situação que você está agora? Não importa a situação que você está agora. Se você fosse fazer uma reflexão da situação, do momento que te trouxe até aqui, se você tivesse tomado passos diferentes, teriam te guiado até o mesmo momento que você está? Por que você tem se entristecido? Você tem permitido que as circunstâncias tenham entristecido o teu coração? Eu lembro quando era mais jovem, talvez com 15, 16 anos de idade. E todos aqui talvez tiveram essa experiência, que tinha aquela roupa preferida que você gostava. Alguém teve essa experiência também? E aí, tipo, parece que só queria usar aquela, né? A segunda pele. Porque não sei se a gente se achava mais bonito com aquela roupa, o que era, mas enfim. Aí quando você ia buscar aquela roupa para sair, que não dava, porque estava sujo, pela circunstância que fosse. Irmãos, parece que o dia estragava. Não prestava, não ia dar nada certo. Se você ia sair,
Fazia igual meu filho outro dia, que parece que a blusa picava ele todo, ele se jogava todinho assim. Tu ficava assim. Isso foi passando com o tempo. E aí eu comecei a notar que não era somente com a roupa. Outras coisas iam acontecendo e que de repente estragavam todo o meu dia. Ou eu permitia que essas coisas estragassem todo o meu dia. Se alguma coisa não ia bem, eu permitia que aquilo estragasse todo o meu dia. E todo mundo que estava à minha volta pagava o pato. Eu estou falando quando eu era jovem, mais jovem. Mas muito cedo eu compreendi isso. Eu falei, como pode ser que uma pequena coisa estrague todo o resto do meu dia? Não pode ser. Da mesma forma tem acontecido com as nossas vidas. Nós temos permitido que situações estraguem o nosso relacionamento com Deus. Porque simplesmente as coisas não vão como nós gostaríamos que fosse. Mas nós não consultamos a Deus dizendo assim, Deus, eu estou te pedindo, eu estou te clamando, por que não está acontecendo? O que tem que mudar aqui dentro? Nós queremos ver a mudança exterior, nós não queremos ver a mudança interior. Existe uma geração que ela está sendo movida pelas circunstâncias. Existe uma geração que ela está sendo movida por tudo que está ao redor dela. Infelizmente, isso tem acontecido também dentro das igrejas. Se é conveniente, se está bem, se está tudo certo, a partir do momento que a coisa se desencadeia, foge um pouco daquilo do normal, do que eu quero, as pessoas já não lutam mais por casamento. As pessoas já não lutam mais por filhos. Existe uma cantora famosa, não vou falar o nome, não quero me complicar, mas existe uma cantora famosa que ela ficou casada em 3 meses. Evangélica. 3 meses. Diz que o homem mudou depois que casou. Eu pergunto, eu não sei o que essa pessoa passou, mas eu pergunto. Mudou tanto assim em 3 meses, que você não conhecia essa pessoa nunca deu sinais para você antes de você casar? Ou talvez você decidiu não lutar pelo teu casamento na primeira dificuldade que chegou? Nós devemos de confiar que Deus, Ele é capaz de restaurar. Nós devemos de confiar que Deus, Ele é capaz de transformar. Existem situações e circunstâncias, com certeza. Existe limite para tudo. Em ambos os lados. Tanto para ser frágil demais, como para suportar demasiado. Vamos ter cuidado com isso. Mas existe uma fragilidade, existe uma geração frágil hoje, que ela decidiu não suportar mais nada. Tudo aquilo que me incomoda. O que mais importa é a minha felicidade. O que tem que ser, eu tenho que ser feliz. Sabe qual era a diferença entre esses homens que eu falei? Todos eles. O Senhor realmente era a sua força. Olha Davi. Salmo 16 e 8. Diz assim, Salmo 16, 8 ao 10. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o coração. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Irmãos, talvez nós estamos deixando de crer naquilo que Deus pode fazer. Porque talvez nós não estamos vendo no momento que nós pensamos que tem que ser. O acontecer e o agir de Deus tem que ser agora, nesse momento. Vamos começar a nos alegrar em Deus,
e falar como Davi: se eu tenho Deus à minha direita, se eu tenho Ele junto comigo, eu não serei abalado. Eu não vou permitir que as circunstâncias me abalem. Ele não está dizendo que ele não vai ter problema nenhum e que ele não vai ser abalado. Ou seja, as circunstâncias vão tentar, mas ele não vai se abalar. Você está entendendo? Quem pessoa melhor por ter passado dificuldade e poder dizer alguma coisa? Paulo, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto a sei estar humilhado, como também estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos confundido essa palavra. Nós temos pensado que eu posso vencer todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou sair vitorioso? Sim. Ele não está dizendo que eu posso passar por cima de tudo, porque eu sou um super-homem com o poder de Deus. Não. Eu posso suportar tudo naquele que me fortalece. Em alguns momentos, o Senhor ele vai mover céus e terra e vai te livrar de uma situação. Mas em alguns momentos, Ele vai permitir que você passe por isso. Agora, a questão aqui é, como que você vai olhar para isso? Como que você vai enfrentar? Você já escutou aquele ditado que diz, umas pessoas veem o copo meio cheio e outras veem o copo meio vazio? É mais ou menos assim que funciona. Como que você vai enfrentar? A mulher de Jó e Jó, os dois passaram pela mesma situação, passaram pela mesma circunstância, só que um atuou de uma forma, o outro atuou da outra. A mulher de Jó, ela falou: chuta o balde, vamos acabar com isso de uma vez. O que mais que você está esperando? Não tem mais nada para perder, homem. Entrega logo de uma vez. Ah, pastor, mas essa mulher perdeu todos os filhos. Jó também era o mesmo pai, era filho dele também. Mas ainda assim, ele disse: como uma louca você fala, mulher, porque nós aprendemos a receber a parte boa de Deus. Por que nós não vamos receber também o mal? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Exaltado seja o nome do Senhor, porque eu creio que o meu Deus ele vai se levantar no final. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Tira os seus olhos daqui. O choro, ele pode durar uma noite, diz a palavra do Senhor. Quando ela diz que pode durar uma noite, ele não está dizendo que vai ser somente uma noite e acabou. Porque se fosse literal essa passagem, nós não podíamos chorar mais do que uma noite. Um dia, nada mais nós podíamos chorar. Mas o que o Senhor está dizendo assim, o choro, ele pode durar por um tempo. A dificuldade, ela pode durar por um tempo. Mas vai chegar um momento em que a luz do Senhor, ela vai brilhar sobre você. Ainda existe esperança. O momento que você está passando, ele não é eterno. O momento que você está passando não vai ser para toda a sua vida. Vai chegar um momento onde o Senhor ele vai atuar. Crê na promessa dele, que ele diz que um dia ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Crê na promessa dele, que diz assim, que existe tempo para chorar, mas também existe tempo para sorrir. Existe tempo para lamentar, mas também existe tempo para se alegrar. Creia na palavra de Deus, e enquanto ela não acontecer, continua crendo. Pastor, faz tempo, estou pedindo. Continua pedindo, não desiste. Pastor, eu não estou vendo nada acontecer. Continua pedindo. Eu já não tenho mais lágrima, pastor. Continua pedindo. Não desiste. Não desiste do casamento. Não desiste do teu filho. Não desiste de nada. Mas pede a Deus: Deus, o que tu quer me ensinar? Por que ainda não aconteceu? O que tem que mudar aqui dentro? Porque se não está acontecendo fora, é porque primeiro tem que acontecer aqui dentro. Nós vimos isso na palavra.
Vamos ficar de pé. Somente aquele que está em Deus, ele pode dizer, Abacuque 3, 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, ainda que vá tudo de morro abaixo, ainda que eu perca tudo, eu poderia citar aqui um monte de situações. Ainda que eu fico pensando se João Batista, ele que era a voz do que clamava no deserto, quando ele chegou, quando ele foi preso, será que ele poderia dizer assim: ainda que eu perca a minha cabeça, que eu morra por ele, todavia eu exultarei e confiarei no Deus da minha salvação? Às vezes nós pensamos que nós somos algo, mas eu fico imaginando de todos os apóstolos, andaram com Jesus, será que em algum momento entrou um pensamento deles dizendo assim: não, nós deveríamos de ser intocáveis, para não dizer eterno, mas nós deveríamos de ser intocáveis. O que eles falaram? Nós temos o prazer de sofrer por Cristo. Nós temos o prazer de sofrer, a honra de sofrer por amor a Cristo. E que tal Estevão? Irmãos, será que por algum momento Estevão pensou que ali no momento, depois que ele fez aquele discurso tremendo, o primeiro mártir da Bíblia, se você não lembra, depois daquele momento que ele faz todo aquele discurso, ele pensa assim: gente, Deus vai levantar talvez um escudo aqui, porque a palavra dele diz que ele me esconde debaixo das suas asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos, então ele não vai deixar nenhuma pedra cair em mim. Aí a pedra comeu. E o que ele vê? Ele vê os céus abertos. E o filho sentado à direita do Pai. Quem somos nós para pensar que nós não sofreremos pelo amor de Cristo? Mas existem duas diferenças aqui. Uma é sofrer pelo amor de Cristo, e outra é sofrer por coisas que nós mesmos estamos buscando. Vamos deixar Deus ensinar aquilo que nos mostrar, aquilo que Ele quer nos mostrar. Vamos entender, vamos começar a deixar que Ele mude aqui dentro, ó. Mudar as nossas decisões, mudar as nossas atitudes, para que nós possamos ter resultados diferentes. Papai, nós te adoramos. Deus, nós te adoramos porque nós podemos chegar diante da tua presença e nós podemos chorar diante de ti, sabendo que nós somos escutados por ti. Nós sabemos, ó Deus, que nós podemos nos apresentar diante da tua presença e nos derramar diante da tua presença, sabendo, ó Deus, que as nossas orações, diz a tua palavra, que elas são como um incenso que chega diante da tua presença. Sabendo, Senhor, e confiando que todas e cada uma de nossas orações, elas estão sendo ouvidas por ti, porque o Senhor, Ele não está com a sua mão encolhida para que não possa abençoar. O Senhor diz para a sua igreja hoje: eu não tenho a minha mão encolhida pela qual eu não posso abençoar. Eu tenho escutado as vossas orações, eu tenho escutado o que vocês têm pedido, mas ainda não tem chegado o momento. Continua firme na minha presença. Eu sou Deus fiel e verdadeiro, o Deus que zelo pela minha palavra. Se eu prometi, se eu falei, diz o Senhor, eu vou ser fiel para cumprir. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o final.
Você pensa que eu não posso fazer? Você pensa que eu não posso fazer, diz o Senhor? Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Mas ainda não chegou o momento. Sabe por quê? Eu estou falando para você que ainda não chegou o momento, porque isso que você está me pedindo te levaria para longe de mim. E a mim me importa mais você perto de mim do que o que você está me pedindo. Mas não se preocupa. O Senhor te diz assim hoje: não se preocupa. Eu vou fazer. Continua na minha presença. Meu Deus, eu te peço, Pai, toca em nossos corações, toca dentro do nosso interior, faça-nos entender a Tua vontade para nós. Faça-nos entender a Tua vontade para nós. Faça-nos entender o Teu querer, não o nosso. Toca em nossos corações, Papai. Nós queremos dizer para Ti: seja feita a Tua vontade, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita aqui na terra. Tudo nós entregamos a Ti. Tudo nós entregamos nas Tuas mãos. Nós confiamos no Teu agir. Nós sabemos que Tu sabes o que Tu estás fazendo. Mas, Pai, nos dá medo de nossas atitudes, das nossas decisões, assim que, Espírito Santo, nos ajuda a não desistir, a ser fiel até o fim, porque nós confiamos que um dia o Senhor vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos.